aqui em São Paulo agora, falando com vocês. É sempre um carinho muito especial que eu tenho em conectar o nosso país, né, Conrado, e falar sobre um assunto que eu acho que é fundamental, que é a questão da escuta, do silêncio. Eu ouvi aqui você abrindo a nossa entrevista. Será que o silêncio é só se calar? Será que o silêncio é só ficar quieto, ficar mudo? E é o oposto disso, na verdade, né? O que eu quero dizer e passar a mensagem para as pessoas é que a gente precisa um pouco mais de silêncio interior, treino da escuta, nossa mesmo também, da escuta pessoal e da escuta do outro, para que a gente possa falar, mas com mais assertividade, com mais gentileza e com mais clareza. E mais do que isso, Conrado, num tempo de tanta informação inútil, o que de fato eu quero colocar para dentro do meu corpo, para dentro da minha vida, para minha existência? Será que é necessário o tanto de informação que a gente consome, da maneira como a gente está consumindo? Hoje em dia a gente fala muito sobre o alimento, né? Graças a Deus a gente fala muito sobre o alimento que a gente come, uma alimentação saudável, mas tudo que eu estou colocando para dentro, o que eu vejo e o que eu escuto, também se torna alimento e informação para o meu corpo, para o meu intelecto, para a minha mente, para as minhas emoções. Então, o livro Escute Teu Silêncio, que eu estou até com ele aqui, espero muito que você consiga ler e me conte o que você achou, e está já nas livrarias do Brasil inteiro, é falar sobre a necessidade do nosso treino, dessa escuta atenta, dessa escuta consciente, para a gente ter uma melhor qualidade da vida. Não é qualidade de vida, aquela coisa que já virou um produto, sabe, Conrado? Mas é uma qualidade da nossa vida. Você sabe como é importante ouvir, né? Você que também é comunicador, sabe a relevância disso. Com certeza, com certeza. Pétria, quando eu anunciei sua entrevista, uma amiga minha, uma professora, ela disse, olha, eu vou fazer um questionamento meu, mas faça a jornalista. Nós vivemos hoje um mundo de extrema competitividade, é o correr para a sobrevivência. Ter que acordar cedo, ter que trabalhar, ter que ter uma formatura, uma especialização, outra especialização, muita concorrência, muito barulho, é trânsito, é família, é filho. Como é que a gente pode cultivar esse silêncio com um mundo tão barulhento como esse nosso, Pétria? Conrado, eu falo sobre isso no livro, inclusive capítulo 5, se não me engano, aliás, capítulo 3, em que eu converso com neurocientistas, é justamente a respeito disso. Eu já vou te dar resposta na lata, inclusive para essa professora que fez a pergunta para a gente. É justamente esse mundo barulhento que nos convida e que é o treino real para a nossa escuta e para a nossa interiorização. Não adianta a gente ir para um mosteiro, a gente ir para um ashram, né, como eles chamam aí esses locais de meditação indianos, ir para os Himalaias. As cidades, a vida conturbada é o grande convite para que a gente faça essa interiorização, porque é o trânsito, é a carreira, são os desafios dentro das empresas que estão nos adoecendo. E a maneira como a gente se relaciona com isso. Eu vou te dar um exemplo prático, inclusive. Quando eu assumi o meu programa, eu faço há 9 anos, eu estou já há 18 anos na Rádio CBN, trabalho como jornalista, fui repórter, logo me tornei apresentadora, âncora, e há 9 anos eu apresento o meu programa, que se chama Revista CBN. Ele vai ao ar sábados e domingos, ao vivo, do meio-dia às 3 da tarde. Estou há 9 anos no ar. É um programa de sucesso, de grande audiência e de grande repercussão, graças a Deus, mas é muito comum, ou era muito comum antigamente, as pessoas falarem, nossa, mas você apresenta um programa de final de semana, e acharem estranho. Não, porque você tinha que estar na semana, você tinha que estar na televisão. As pessoas, no geral, a gente tem uma cultura de estar sempre projetando o que a gente não tem, em vez de exercitar a gratidão pelo espaço que nos é dado e fazer daquilo o melhor que a gente pode. Então, o meu convite, inclusive essa é a resposta, quando a gente está sempre colocando fora a meta, fora de nós, é voltar para si mesmo e se perguntar e se escutar. O que eu de fato quero?
É a forma ou é o conteúdo? E eu, quando alguém me perguntava isso sobre um programa de final de semana, eu falei, eu quero atingir as pessoas. Eu quero conversar com as pessoas. Eu lembro que eu falava assim, eu quero conversar com gente igual a minha avó, que está em casa, ouvindo rádio. E hoje o programa ele é um grande sucesso, justamente com pessoas que querem o quê, Conrado? Conexão. Em meio ao quê? Há tanta desinformação. Esse tema da desinformação ele não era tão forte há 9 anos atrás, quando eu assumi o programa. Hoje o programa acabou virando um grande oásis de o quê? Reflexão, de pausa, mas de muita conversa. Então é uma grande aposta que eu tenho, que eu chamo as pessoas para isso, para a gente se escutar e honrar o que a presença nos traz. Quando a gente faz esse exercício de escuta pessoal, seja por meio da meditação, mas seja por meio da corrida. Muitos dos meus entrevistados do livro, eles falam, né? Tem gente que, sei lá, joga tênis, tem gente que corre, tem gente que faz meditação. Tem vários exemplos aqui. Yoga é uma coisa muito boa também. Seja lá qual o caminho que você encontra para treinar a tua concentração, é um treino da escuta e é muito democrático. Quanto mais democrático for, quanto menos dinheiro exigir para você conseguir fazer esse treino, mais eficiente vai ser para você trazer para a sua vida do dia a dia. Independente do que você faça, de qual carreira você tem, da dificuldade ou da facilidade financeira. Escutar o teu silêncio, Conrado, é algo extremamente democrático e extremamente necessário, inclusive para uma democracia tão conturbada. Eu abro o livro, inclusive, com uma fala, com um texto de um filósofo sul-coreano, está fazendo muito sucesso os pensamentos dele, e ele lançou um livro que se chama Infocracia. E no início do meu livro, eu cito ele, e ele diz que a democracia é o lugar da escuta atenta. A democracia só pode acontecer com a escuta atenta. E como a gente vai ter uma democracia saudável se a gente não se ouve? É o que nós estamos vendo como sintoma hoje na política. Então, no livro, eu traço esse arco que vai desde o meu interno, da minha escuta pessoal, interior, esse treino de atenção ao que eu sinto, ao que eu penso, ao que eu converso comigo mesmo, e o arco vai desde o pessoal até o mais coletivo, que é a questão política, a questão da democracia. E eu entrevisto pessoas de diversas áreas políticas, áreas filosóficas, áreas religiosas, mas nunca a minha pergunta para essas pessoas é sobre a religião, é sobre a política ou sobre o que elas de fato acreditam na casca. A minha intenção é chegar na essência do que nos torna humanos, do que nos conecta, da nossa conversa, da nossa troca, que no limite faz uma democracia saudável. Maravilha. Pétrea, você acredita que o silêncio ele tem esse poder de nos despojar e nos fazer enxergar as coisas com mais transparência, inclusive a nós mesmos? Faz, Conrado, eu tenho certeza disso, mas não é de uma hora para outra. Não é fácil. E mais, é um treino para a vida. No momento em que nós vivemos hoje na nossa sociedade, que é tudo utilitarista demais, né? Tudo tem uma função, é isso para isso. A gente busca aqui uma outra lógica, tá? É um treino para a vida, para que você se aprimore durante a sua vida. No capítulo que eu converso com a Monja Coen, no meu livro, são sempre diálogos, mas não é entrevista. Então, é o texto, é a história. Você pode esperar, assim, eu até brinco que eu gosto que as pessoas leiam o meu livro como um ritual. Seja à noite antes de dormir, seja acendendo uma vela, ou incensos, ou tomando um vinho, você escolhe. Mas eu queria muito que o livro fosse lido em forma de ritual, para que conseguisse entronizar esses momentos. E a Monja fala, no capítulo dela, o seguinte, que eu acho muito importante a gente frisar. Quando você vai aprender a nadar, você jamais pula sozinho numa piscina de 5 metros para tentar nadar. A mesma coisa quando você quer aprender a tocar um instrumento. Você não pega um violino e já sai tocando partitura que você não tem ideia do que é e como faz. É impossível você tocar um violino assim. Mesmo que seja um autodidata, você vai aprender, vai. A mente é a mesma coisa. O silêncio, a busca por um silêncio é a mesma coisa. Se você senta sem um treino, sem uma instrução, sem aprender a fazer isso, a nossa mente é a ferramenta, se não a mais poderosa, uma das mais poderosas que a gente tem
como ferramenta do corpo humano, para alcançar o que a gente precisa para absorver da vida, para a existência. Você não chega desafiando a mente dessa maneira. Ah, hoje eu vou sentar em silêncio. Muitas pessoas tentaram isso, inclusive, por exemplo, durante a pandemia, e surtaram a voz interior, que é barulhenta demais. Então, você precisa de um treino, você precisa caminhar nesse treino, muito aos poucos, despretensiosamente, que é o oposto do que a nossa sociedade hoje nos leva a querer, né? É sempre querer fazer algo para atingir algo, fazer o outro algo para atingir o outro algo. Quando você vai treinar o silêncio, você começa a abrir camadas de você mesmo, que às vezes não é fácil de você encarar. Então, é importante que você tenha um professor ou uma professora. É importante que se vá com calma, para que a gente atinja isso que você me perguntou, essa clareza. Aí sim, com o treino adequado, com a dedicação à disciplina e a não desistência, não desistir de si e desse treino, aí sim você começa a ter mais clareza, mais discernimento, mais capacidade, que é isso que eu acho que é o meu ponto, assim, mais importante. A gente tem mais capacidade de fazer melhores escolhas para a nossa vida, melhores escolhas em relação à nossa carreira, aos nossos relacionamentos, com quem a gente quer se relacionar, aos nossos filhos, como educar, mas mais do que educar, como ser baliza para os nossos filhos. Não encher o copo das crianças, mas ser como tutores, exemplos. Como é que eu posso ser um exemplo para os meus filhos se eu estou na barulheira e eu quero enfiar um monte de regra, um monte de coisa, sendo que nem eu tenho certeza? É muito mais importante a gente ser o exemplo. E aí, nesse sentido, sim, o silêncio ele é uma grande ferramenta, mas para ser treinada com muita seriedade. Não é brincadeira não mexer com a mente, viu? Com certeza. Ouvindo você falar, Pétria, e ao mesmo tempo estava analisando o comportamento humano, principalmente do homem moderno, eu tenho a impressão que nós, homens da modernidade, nós não somos muito amigos do silêncio. Você tem essa mesma impressão? Eu tenho essa impressão, e conversando com o filósofo Luiz Felipe Pondé, inclusive eu estava com ele ontem, Conrado, eu sou super fã dele, eu falo que assim, sim, eu adoro concordar com ele, mas discordar dele é ainda melhor. Ah, então, sim. Assim, porque ajuda a gente, né? Quando a gente discorda, isso ajuda a gente a criar o nosso espírito crítico. E o Pondé, ele fala isso assim, que tem muita gente por aí que se for ouvir o seu próprio silêncio, vai ouvir, na verdade, um filme de terror. Vai ouvir aí o filme do Bergman, do Lars von Trier, alguma coisa assim terrível. E é verdade. Como nós estamos com o hábito de muita barulheira, e essa barulheira não é só som, tá? É muita comida, é muita ingesta, né? Muita bebida, é muita palavra, é muita opinião, é muito estímulo. Quando você tira isso, pode ser muito incômodo. E é muito incômodo, porque esse excesso, ele acaba nublando muito da nossa essência, muito dos nossos paradoxos. A gente muitas vezes não consegue encarar as nossas fragilidades, as nossas frustrações, e aí a gente se entorpece de muito filme de violência, de muita comida doce, fritura e horrores desse sentido. É um excesso de informação, de rede social, de imagens, de rolar a tela. Então, o meu convite não é para a gente não fazer isso. Não é ir para o outro lado, esse radical, e virar monge. Não é isso. Mas é para que a gente tenha essa consciência para se ter um equilíbrio. Então, sim, o silêncio para muitas pessoas vai ser um filme de terror, como é um filme de terror. Mas é possível para todos e é só por meio desse treino de concentração que eu acredito que a gente vai conseguir ter uma qualidade de relações melhores. Porque para você se relacionar melhor com o outro, não funciona, a gente está só nesse modelo reativo, nesse modelo cancelador. Seja lá o que for falado, às vezes aí vem o cancelamento. Não quer dizer que a gente não tenha que cobrar o que é errado. Precisa. E é para isso, inclusive, que existe a justiça. A justiça existe para isso, para julgar o que está errado, para ir a tribunal. Qual é a nossa capacidade de ser tribunal, e um tribunal tão leviano como o das redes sociais, que acaba com vidas, reputações?
Então, é um chamamento, nesse sentido do silêncio, Conrado, para a nossa responsabilidade, a responsabilidade que a gente tem. E eu e você, né, como comunicadores, a gente sabe a responsabilidade que a gente tem do que a gente fala, de como a gente toca o coração das pessoas. Existe uma responsabilidade do comunicador. E quando se está nas redes sociais, me parece que, na maioria das vezes, não se tem responsabilidade com o que se fala, nessas vias, nessas ruas, nessas avenidas digitais. Então, eu acredito nisso, assim, que se o silêncio ele é um barulho ensurdecedor para muitas pessoas, ele precisa de forma emergente, urgente, ter um treino que comece nas escolas. Não é o silêncio conivente, não é o silêncio abafador, o silêncio covarde, que não fala a respeito de uma injustiça. Não é isso. Mas é o silêncio interior, que antecede uma presença saudável no mundo, que antecede uma presença e uma fala consciente no mundo. Isso precisa ficar bem claro, sabe? Pétrea, como é que a gente faz esse treino para desenvolvermos ou redesenvolvermos a prática do silêncio? É uma prática, quando você fala em silêncio, automaticamente eu lembro logo do budismo. Eu, como sou adepto do budismo, não sigo uma escola específica porque eu sou meio rebelde, não gosto de imposições, de regras, tem que ser assim, eu não gosto muito. Mas eu sou muito adepto da filosofia oriental. O caminho para esse silêncio seria procurar o budismo, seria procurar, por exemplo, a yoga. A busca pelo silêncio está além da própria religião? Com certeza, com certeza. Eu acho que é isso que eu quero deixar muito claro no livro. Não, você não precisa de nenhuma religião, você não precisa de nenhum grupo específico, tanto que a ciência vem cada vez mais estudando os benefícios da concentração, seja com o nome mindfulness. É claro que eles vão estudar budistas, meditadores, yogis, para entender, mas quando você vai para o campo da ciência, entende que esse treino da concentração, na verdade, ele é o mais importante. Você entende que é importante o treino, mas independe do nome, como você falou que você é um rebelde, eu também sou, mas me encanta conhecer as facetas, né? Então, no livro eu apresento, é meio como se eu conversasse com cada pessoa que está no livro para apresentar um caminho diverso. O importante é treinar a concentração, seja por meio do budismo, se você se identifica com o grupo, com a estética, você pode ir para o budismo. Muitas pessoas procuram o caminho religioso como o Frei Beto, que é frei e que vai para convento, que vai para um treino de um silêncio de uma outra forma. Você pode treinar, como falam alguns educadores que estão comigo no livro, falam que a corrida é o seu método de treinamento da mente. Agora, é importante que se saiba, que todo mundo que está acompanhando a gente saiba que é importante um treino físico do corpo, para que você treine a sua mente, porque é tudo junto. Então, desde quando você senta em zazen, olhando para uma parede branca para treinar meditação, ou no meu caso, o Yoga Ashtanga, que é uma yoga vigorosa, que também me ajuda a meditar na sequência, ou então a corrida, que ajuda muita gente, o jogo de tênis, que ajuda outros. Você exaure o teu corpo. O mindfulness, a meditação transcendental, que não é budista, é outra coisa. Mas procure, investigue, pergunte. Não se contente com nomes, com estéticas, com formas, mas treine a mente. A mente, ela é muito mal falada, né? A mente, hoje em dia, ela produz muita depressão, a gente está muito feroz com a gente mesmo. Mas a mente, por outro lado, pode ser a ferramenta mais potente no sentido da gente absorver a vida com qualidade. Então, procure o treino da mente, seja lá como for, se é yoga, se é meditação, se é corrida, se é o tênis, mas alguma coisa, a pintura, muita gente fala disso no livro, a pintura às vezes é uma maneira de você focar, mas o treino é importante, a constância e a não desistência, não desistir desse treino mental diário, né? Diário. Eu acho que, se não me trai por falar em mente, espero que minha mente não me traia agora, eu acho que foi Confúcio que falou, que ele dizia que o silêncio é um amigo que não trai. É interessante, né? Pétrea, eu vi que você citou aí a Monja Cohen, o Pondé, neurocientistas. Quais foram os outros coadjuvantes que você conversou, que te inspirou a escrever o teu livro? Nossa, tem muita gente maravilhosa. Eu
conversei com o psicopedagogo Léo Freiman, o educador Léo Freiman, que abre o livro falando sobre a escuta na infância. Eu converso com a neurocientista Cláudia Feitosa Santana, que me fala muito dos caminhos da escuta do ponto de vista físico, né? E ela ensina muito para a gente nesse sentido. Converso com a psicanalista Fernanda Aman para falar um pouco sobre o campo da escuta, como a gente faz como um psicanalista para se escutar e escutar o outro no dia a dia. Eu converso com o psiquiatra Frederico Félix e com o Dr. Mohamed Barakati, que é um médico integrativo, que fala muito de alimentação e jejum, né? A escuta do corpo. Inclusive, eu conversei com ele hoje em live no meu Instagram, no @PétriaChaves. Eu converso com o Frei Beto, como eu falei aqui já, com o Luiz Felipe Pondé, com a filósofa Lucilena Galvão. Converso com o psicólogo clínico, também meu colunista no Revista CBN, Rossandro Klingey. Converso também com Rodney William, antropólogo e pai de santo. Converso com o professor de yoga, Sagar Kahari, que é indiano e traz para a gente um pouco desse repertório. Converso também com a Mariana Gottfried, que é professora de judaísmo, e com o seu Eli Horn, que é um dos homens mais ricos do Brasil. Ele é dono de uma construtora muito grande que chama Cirela, e ele doou boa parte da fortuna dele em vida, porque escutou o chamado interno, de que a responsabilidade dele com a fortuna dele era transformar o mundo. Ele está aqui para corrigir o mundo na maneira dele, como todos nós, e a maneira dele foi escutando esse chamado para compartilhar. Então, essas são algumas das pessoas que eu ouço no meu livro para falar sobre escuta, e essa escuta interior que é tão importante, Conrado. Maravilha, o time aí é de primeira linha, alto quilate aí o time do livro. Ô Pétria, Pétria ainda tem muitos barulhos mentais? Foi os barulhos mentais na mente da Pétria que te inspirou a escrever esse livro? Muitos barulhos, sim, tenho muitos barulhos, tenho muitas paixões, tenho muitas inquietações. E o que me move, Conrado, é conseguir, com o treino da minha mente, cada vez mais vivenciar os meus barulhos de uma maneira mais tranquila, menos dolorida. Antigamente, era muito dolorido viver a minha intensidade. Era muito dolorido viver o que eu achava injusto, ou muito dolorido viver as minhas próprias frustrações, né? Ver o quanto eu, que sou tão exigente comigo, ver o quanto eu sou falha, o quanto eu erro, o quanto eu faço besteira, o quanto eu me traio muitas vezes. E isso continua, eu continuo sendo uma pessoa assim, mas com o treino da minha mente, eu consigo não sofrer com isso e consigo, com consciência, me treinar para ser uma pessoa melhor, para ser menos falha, para ser menos impulsiva, menos exigente de uma maneira ruim. Então, o que acontece no meu caso, que é o que eu quero passar um pouco para as pessoas, é que quando a gente consegue ter essa postura de silêncio interior, não é que a vida se resolve, não é que você vira santo, que você vira bonzinho, que a sua vida tá ganha. Não, a vida continua a ter problema, que vou ver até mais. Mas o que muda é a minha reação às adversidades da minha vida. O que muda com esse treino meu do silêncio, que eu espero que seja cada vez maior, é a minha resposta imediata a certas situações desconfortáveis, a situações que antigamente eu reagia, ou até me doía, me deprimia. Hoje eu não deprimo mais. Hoje eu consigo ter uma voz intermediária que me aconselha, calma, pensa melhor, não responde agora. Então, isso é a capacidade do treino da mente. Não é de nos tornar nada. A gente vai continuar errando, a gente vai continuar sofrendo, a gente vai continuar vivenciando frustração. Mas a nossa resposta, e aí eu volto no começo da nossa conversa, a nossa qualidade da vida, ela ganha uma outra cor, ela ganha uma outra perspectiva. Super interessante. Ouvindo você falar, Pétria, eu interpreto que a busca pelo silêncio é um ato de amor também, né? E você acredita que o silêncio, né, a escolha pelo silêncio, é um ato de cuidar melhor de si mesmo e também de todos que estão ao seu redor?
Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. E aí, nesse sentido do cuidado, da ética do cuidado que eu acredito tanto, aí sim, para mim, faz muito sentido essa fala, Conrado, dessa energia feminina, vamos dizer assim, que hoje emerge, tá? Está muito além do feminismo. Ela é uma energia, em essência, feminina, que está em homens e mulheres, tá? Não é só coisa da mulher, não, é uma nova ética. E até hoje a gente teve uma ética bastante masculina, de ação, de competitividade, que conquistou muitas coisas, que desbravou mundos, que desbravou muito do que nós temos hoje. Agora a gente já tem capacidade de fazer emergir essa energia feminina, da ética do cuidado em todos nós. O campo masculino já foi cultivado. Agora a gente vem com essa energia da ética do cuidado para todos nós, para fazer bem, para cuidar do campo, do nosso campo interno, para a gente conseguir sorver a vida de uma maneira um pouco mais completa mesmo. Eu acho que todo mundo hoje, nesses tempos atuais, não é à toa que os livros de autoajuda fazem tanto sucesso, todo mundo em algum lugar sente algum tipo de vazio. Eu acredito que essa ética do cuidado, ela vai ser cada vez mais importante, desde a questão do meio ambiente, né, que a gente fala sobre cuidar da nossa casa, é começar com o nosso corpo, é começar a arar o nosso próprio campo, para a gente ser campo fértil de boas relações, de boas conexões, de um cuidado com as crianças diferente, não idolatrar a infância, é cuidar da infância, é diferente. A gente idolatra demais tudo o tempo inteiro, então a gente pode ter realmente esse olhar com essa escuta de uma maneira muito cuidadosa, isso ser um diferencial para todos nós. Somado, né, a toda a nossa assertividade, a nossa vontade de vencer, a nossa vontade de ir para frente, é um equilíbrio, é uma temperança. Pétria Chaves, muito obrigado pela entrevista. Eu sei que o seu tempo é bem corrido, tem muitas ocupações. Espero que a gente volte a conversar em outro momento. Desejo boa sorte. Amei conversar com você. Quando eu morava em São Paulo há 3 anos, eu era ouvinte da CBN. Sempre no final de semana eu procurava escutar o seu programa e adorava bastante. Para mim é uma honra imensa poder conversar com você. E fiquei muito feliz, né, quando eu acompanhei a entrevista com o Rossandro. Eu disse, nossa, a Pétria ali, olha a Pétria aqui. E eu fiquei escutando, falando sobre o livro, sobre o silêncio, e fiquei assim, apaixonado pela obra. Obrigado, boa sorte, que Deus te abençoe. E o livro está disponível em todas as livrarias? Todas as livrarias, no Amazon também, se você colocar lá Escute Teu Silêncio no Amazon, você encontra. E para quem está no Instagram, se quiser seguir @Pétria Chaves, vai lá, também está o link na minha bio. Inclusive, eu vou ter segunda-feira em São Paulo uma manhã de autógrafos, outra, né, porque a gente já teve o lançamento oficial. Vamos ter vários eventinhos aí, mas no Amazon é a maneira mais fácil de você encontrar hoje o livro, em todo o Brasil.